estamos aqui, não precisamos pensar. Rubem, aprenda de uma vez. O melhor remédio é o tempo. Com o tempo, vê os filhos. E quem sabe um dia o amor. Vai, meu coração, ouve a razão, usa só sinceridade. Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão, perdão, apaixonado. Assim, falar sobre a personalidade das pessoas não é nada fácil, porque a gente tem várias facetas, né? Mas o Gil, ele, no decorrer desses anos todos que nos conhecemos, conheci o Gil, que era do Grupo Oasis, né? E era uma pessoa que veio com essa pegada da arte, do teatro, da literatura, e a gente tinha uma grande admiração, né, por esse estudioso, por esse pesquisador. É claro que, como seres humanos, nós temos vários defeitos. O Gil também tem vários defeitos, mas tem tantas qualidades que vai superando. Quando a gente olha o Gilberto, eu até brinco com a Jo, nós olhamos um homem, uma casca. Depois desse nosso contato, para a gente, o Gil é uma pessoa belíssima, tão bonita que o corpo dele não comporta a beleza e a grandeza, a generosidade que é o Gil nesse processo mesmo de construção da nossa cidade, de construção da nossa, também de fortalecimento da nossa identidade, como mulheres, como produtoras, como artistas e como educadoras. Não suporto que molhe o chão com lágrimas. Que aos 25 vai largar a faculdade para se dedicar a pintar umas merdas. Ser artista, pintor. Aos 29 vai ser suspenso do emprego porque discutiu política com o subchefe. Aos 30, vai internar sua mãe no asilo de velhos. Eu conheci o Gilberto quando ele dirigiu o Festival de Poesia, Crônica e Conto. Então eu estava chegando em Imperatriz e eu queria conhecer o Grupo Oasis e também participar. Era de direitinho, com aquele macacão jeans que ele gostava de usar. E eu achei ele uma pessoa muito estranha, né? Diferente. Mas foi uma pessoa assim que me cativou, um cara que tem uma alma, um espírito de luz, né? E me ajudou em todos os meus processos, né? Principalmente de eu ser a atriz que eu sou hoje. Eu lembro também muito de um Gil que marcou muito essa minha trajetória de menina, mulher e tal, quando a gente fazia teatro no Grupo Oasis, né? Eu, Florzinha, Jô, Corrinha, e o Gil e os outros meninos também, mas principalmente o Gil, que era o nosso diretor e nos apresentou muito a literatura. A gente ainda nem tinha muita maturidade para isso, às vezes a gente fazia muito sem saber muito bem o que estava fazendo. Conheci Fellini com Gilberto, o filme Ré, várias outras obras de arte, e que nesse período eu vindo de periferia, de escola pública, sem muito contato com a arte, com o cinema, né, com o audiovisual, e foi um choque de cultura.
E isso, eu estava até falando anteriormente, isso transformou muito esse meu olhar, essa minha forma de ver a vida, e que dentro dessa construção que era coletiva, né, nesse grupo que nós fazíamos parte, o Gil, ele era aquele que agregava, né? Porque o Gilberto era o burguês, né? Era o homem do dinheiro, era o que tinha dinheiro, era o que bancava os espetáculos, bancava nossas viagens, não tinha patrocínio, o patrocínio era ele mesmo. E uma das coisas também que ele fazia espetáculo, eu acho assim, pra ele, tipo assim, eu sempre gostei de público, né? Eu sempre quis casa cheia, para as pessoas me aplaudirem, para as pessoas verem o meu trabalho. Então o Gilberto, ele nunca foi agarrado a isso, né? Sim, ele fazia muito para ele, né, para aquele grupo dele. E às vezes nós que estávamos no processo, como a gente vinha de uma outra realidade, a gente não conseguia fazer muito sem nem saber direito o que estava fazendo. No final ficava algo tão bonito, mas a gente era muito bem dirigido por ele, a gente tinha outros artistas assim incríveis também, que era nesse processo de efervescência, mas eu achava um Gil mais individualista. Eu não sei se não chegava a ser egoísta, mas era mais individualista. Se em cada discussão minha com o 15 eu parasse para pensar, hoje estaria sozinha como cogumelo. Pelo menos não teria o corpo todo retalhado por tantas facas. Ele precisa treinar. O que aconteceu? Você ainda não sabe. Mais um desgosto. Ao mesmo tempo, o Gil, ele passa por um outro processo de transformação que a gente vai percebendo, que é o Gil de peito aberto, né? Ele teve um processo de saúde e ele fez cirurgia do coração, então a gente fala, olha, é o Gil antes e depois do peito aberto. E todo mundo ficou com medo, né? Eu mesmo fiquei com medo dele morrer, porque ele é uma pessoa muito, mas muito importante para mim. Mas foi tão importante isso, né? E foi lindo. Eu acho que todo esse problema que ele passou foi uma reviravolta na vida dele, né? Eu acredito que ele mudou em muitas coisas. Acho que se tornou um ser bem melhor, né? Acreditar nesse Deus que faz milagre, acreditar nas pessoas que ama, de pessoas que ele nem imaginou que ajudava ele, estava ali junto com ele. Isso foi muito bonito na vida do Gilberto. É assim, quando assim que ele voltou de São Luís, né, que já estava mais recuperado, nós fomos lá, tal, e teve essa conversa, mas mais no sentido assim, como é que foi essa experiência, né, quase morte? Aí ele falou, olha, não tinham medo da morte, né, porque eu já estou preparado para isso. O meu medo seria de não conseguir mais fazer as coisas, de não ter mais essa liberdade também de ficar numa situação vegetativa. Uma das coisas que o Gilberto sempre falava pra gente, porque ele sempre teve esse problema de vista, né? Era o medo da cegueira. Então, para ele, essa coisa da cegueira era morte, né? Aí essa relação que a gente percebe assim, puxa, eu quero viver, mas eu quero viver bem, não tenho medo de morrer nem nada. E a percepção desse homem, né, diferente, foi nas ações, né, nos trabalhos que foram sendo desenvolvidos, o antes e o depois. E eu percebo também, e os amigos próximos, que o Gil, ele tem uma pressa e ele faz muita coisa e ele se envolve em muita coisa. Parece que o tempo ficou muito, mas tão curto, que ele tem tantos projetos e tantas coisas importantes para fazer,
que ele não para, né? Então é como se fosse, olha, eu quero ganhar o maior quantidade de tempo possível para realizar muitas coisas que são importantes nesse sentido. Qual que é o sentimento qual é o sentimento mais forte que te toma quando você entra no teatro? Não tem continuidade no nosso trabalho. Do Gilberto ter largado tudo isso, assim, eu acho que nós nos sentimos um pouco órfãos quando o Gilberto falou que não ia mais participar dos festivais, nem ter uma direção. Porque eu sempre falo assim, ó, eu tenho muita vontade de voltar ao palco, mas assim, o que a gente tem dificuldade é de uma direção. Então, assim, eu posso fazer um monte de coisa, e até hoje, essa é a grande dificuldade que eu tenho, de ter alguém para me dirigir, né? Por exemplo, hoje eu estou fazendo meus trabalhos, mas é só minhas contações de história, o espetáculo Palhaça Conta Cena. Quando está tudo pronto, eu peço o Chico, alguém para estar ali me dirigindo. Então, o que aconteceu com o Grupo Oásis, essa quebra, foi muito forte, porque nós ficamos abandonados, sem direção, né? Porque logo foi o Gilberto, depois foi o Mauro. E aí, cada um foi se mandando para um lado. Eu sempre digo assim, o que foi que aconteceu comigo? Como eu senti falta tanto desse palco, eu fazia tudo isso numa festa. Contava história, apresentava, brincava. Isso que era a maneira de preencher esse vazio que eu sinto, e até hoje eu sinto essa falta de uma direção, para que a gente desse continuidade aos nossos grupos de teatro, né? Eu acho que quando a gente estava fazendo teatro, eu acho que hoje a gente tem uma maturidade maior. Acho que se o Gilberto quisesse um dia voltar, né, nos dirigir, eu acho que seria diferente. Porque hoje nós sabemos o que nós queremos, né? Não que a gente não sabia, mas o Gilberto era tão apaixonado por tudo isso, que a paixão dele contagiava a gente, e a gente ia mesmo. Esse dia eu olhando lá o texto do Urubus e Pérolas, meu Deus, o que é isso aqui? O Gilberto mandava a gente falar aquilo da Clarice, a gente falava com aquele fervor, aquela coisa louca, aquela paixão, e dava certo. Mas também porque a gente aprendeu a amar essa arte, porque ele transmitia esse amor tão grande, que a gente também se apaixonou junto com ele. Só porque ele nos abandonou também, né? Nos deixou. Isso, eu acho que é o que eu sinto falta. Ainda sinto falta de você, amigo Gilberto, para dirigir nosso trabalho.